Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Boa noite para você que está nos assistindo hoje, domingo, às 18h30. Bom dia para você que vai assistir amanhã, boa tarde para quem vai assistir de tarde. O que importa é que você vai ser abençoado nesse momento, através de uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. Eu quero aproveitar e te pedir, como a minha filha fala, entra lá no nosso canal do YouTube, dá um like, se inscreva lá no nosso canal, é Família Alfa e Ômega TV. Ativa o sininho lá para você receber as notificações e nós precisamos compartilhar essa nova ferramenta nesse momento que nós estamos vivendo. Propague, seja um agente de fé. Propague o Evangelho, propague as igrejas que estão se desdobrando para continuar levando essa palavra para a vida da sua família, para a sua casa, amém? Então não deixa de curtir lá o nosso vídeo e nos ajudar a divulgar. E eu quero, antes de louvar, eu quero orar com você nesse momento para poder abençoar a sua casa e a sua vida e acrescentar a sua fé. Porque é isso que nós precisamos nesse momento, é ter a nossa fé elevada em Cristo Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. Pai, queremos Te agradecer por mais esse culto, por mais esse momento da palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está nos assistindo dos seus lares. Tome em suas mãos o seu coração, a sua mente, acrescente a sua fé. Senhor, que possa receber aquilo que Deus separou hoje na vida do pastor Cláudio para pregar para a sua igreja, para o seu povo, porque nós sabemos que a igreja não é apenas o templo, mas a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e continuaremos firmes nessa caminhada, Senhor, crendo e tendo fé que tudo isso vai passar. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio nesse Deus que não falha, um Deus que não nos abandona. E eu creio que nós estamos aqui para darmos bons frutos. E é isso que o Senhor espera de você, e é isso que o Senhor espera de mim. Declare isso. Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Novamente. E um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu pedi boa noite, né? Que aqui vos fala o pastor Cláudio, um dos pastores auxiliar do pastor Almir, e é com muita alegria, mas ao mesmo tempo com muito temor e tremor, né? Porque é uma responsabilidade muito grande e tudo novo, né? Estamos nos reinventando de estar trazendo a palavra para você que está me ouvindo nesse momento. Aonde você estiver nessa hora, que você abra seu coração para ouvir a palavra do Senhor. E Deus me deu um tema para essa palavra que diz que eu preciso exercitar a minha fé para que o Senhor opere o milagre. E eu pedi aos músicos para aguardar um pouco, que eu quero que eles repitam essa frase que diz, né, que o controle ainda está nas minhas mãos. Meu irmão, não importa a situação que nós estamos passando, não importa o momento que nós estamos passando, se você acreditar, se você tiver fé, que o Senhor está no controle, que tudo está nas mãos do Senhor, nós vamos passar por esse momento, nós vamos passar por essa situação e vamos sair lá na frente mais do que vencedores. Se você crê nessa palavra, meu irmão, comece a agradecer ao Senhor, comece a colocar em ação a tua fé, comece a colocar em prática a tua fé. Amém? Quero pedir aos músicos que cantem somente essa parte. O controle ainda está na palma das minhas mãos. Um Deus que não vai
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos? Deus me deu uma palavra, né, para estar ministrando com os irmãos nesse momento. Uma palavra muito tremenda da parte do Senhor. Que essa palavra é uma resposta de oração. E nesse mês nós estamos falando de fé, né? Nesse momento estamos ministrando as palavras sobre fé. E nesse momento eu podia estar falando de vários homens, né, da Bíblia, várias mulheres da Bíblia que colocaram a sua fé em ação, né, colocaram a sua fé em prática e alcançaram a promessa do Senhor. Eu poderia nesse momento estar falando de Abel, que ofereceu a Deus um sacrifício superior do seu irmão. Eu poderia estar falando de Enoque, que pela fé ele foi arrebatado. Eu poderia falar para você nesse momento de Noé, que pela fé ouviu a palavra de Deus, obedeceu e construiu a arca. Eu poderia falar de Abraão, que quando foi chamado, obedeceu a direção do Senhor e foi para uma terra que não conhecia. Eu poderia estar falando para você nesse momento, né, pela fé, que Abraão, né, já na sua velhice, junto ali com Sara, né, Sara estéril, mas pela fé, né, Sara teve um filho. Eu poderia estar falando para você que pela fé, Abraão, né, Deus quando pôs Abraão à prova, Abraão ofereceu o seu único filho. Eu poderia estar falando para você que pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú com respeito ao futuro deles. Eu poderia falar para você nesse momento que pela fé, Jacó à beira da morte abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José. Eu poderia falar que pela fé, José, no fim da sua vida, né, José, quando estava ali perto da sua morte, ele fez menção, né, do Êxodo, quando o povo de Israel ia sair do Egito, e ele ainda deu orientação do que era para fazer com seus ossos. Eu poderia estar falando para você nesse momento que pela fé, Moisés, ainda recém-nascido, né, foi guardado durante 3 meses, e pela fé, a mãe de Moisés colocou Moisés num cesto e lançou no rio. Eu poderia falar para você nesse momento que pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado do filho da filha de Faraó. Eu poderia falar para você nesse momento que pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho com o pé
a seco, eu poderia falar para você, neste momento, que pela fé, os muros de Jericó caíram por causa do poder da oração, por causa da fé daquele povo que cercou aquela cidade durante 7 dias. E mais, eu poderia falar para você nesta noite de homens e mulheres, né, que exercitaram a sua fé, que ao exercitar a sua fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Eu poderia falar para você nesta noite de homens e mulheres que apagaram a força do fogo. Eu poderia falar para você nesse momento que, por causa da fé, ao exercitar a fé, eles escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. Eu poderia falar que pela fé puseram em fuga os exércitos dos inimigos. E eu poderia falar para você de tantos outros homens e mulheres que pela fé os seus nomes foram escritos na galeria dos heróis da fé. Mas nesta noite eu quero falar de um homem muito tremendo, um homem que chamou a atenção de Jesus de certa forma, de uma forma sobrenatural. E eu quero te convidar nesse momento a chamar a atenção desse Jesus também, como o pastor Cláudio. Eu quero falar para você nesta noite do texto de Mateus 8, 5 a 13. Queria que você abrisse a sua Bíblia, seu smartphone, você que se encontra aí em casa, no seu trabalho. Mateus 8, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 8, versículos de 5 a 13. Mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu estudando, segundo a Bíblia, a respeito da minha fé e da sua fé. O que a Bíblia diz sobre fé? Eu quero trazer essa palavra baseado na Bíblia. O que a Bíblia diz? E a fé é para todos, irmãos. A fé já está em mim e já está em você. Basta nós colocarmos em prática. Basta nós exercitarmos. O que é exercitar a fé? Exercitar é exercer uma prática com regularidade. Exercitar é praticar, professar, colocar em ação, tornar concreto. Isso é o significado de exercitar. Não existe, irmãos, não existe nada que dê certo sem praticar, sem exercer, sem colocar em prática. Nós vemos os times de futebol, nós vemos os times, né, basquete, vôlei, todos treinam muito, né? Fórmula 1, corrida de carro, todos têm que treinar. Tudo que vai se fazer tem que treinar. Treino. Quanto mais você treina, você fica mais habilitado a dar certo. Quanto mais você treina, você fica mais habilitado a conquistar. Quanto mais você treina, você fica mais habilitado a ganhar. Então, exercitar isso é colocar em ação. Eu estou te convidando nesse momento para colocar a sua fé em ação. Para colocar a sua fé em prática. Porque, meu irmão, nós vamos ver na Bíblia, Jesus não abençoa, não cura ninguém se não tiver fé. Se tiver alguém na Bíblia que foi abençoado, que foi curado sem fé, me mostra. Porque Jesus está sempre com uma pergunta. Vai depender da sua resposta. Jesus sempre pergunta: o que queres que eu te faça? O que tu queres? Jesus está sempre perguntando. E através da nossa fé,
nós alcançamos o nosso milagre. Então, o tema da palavra é esse: exercitando a fé para que Deus opere milagres. E eu fui ver algumas coisas aqui na Bíblia a respeito da fé. O que é fé? Está lá em Hebreus 11 primeiro. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, a prova, né, das coisas que se não veem. Isso é fé. Pastor Cláudio, como eu sei se eu tenho fé ou não? Meu irmão, se você está almejando alguma coisa, se você está querendo alguma coisa, e você acreditar, e você entender que você vai conseguir, você tem fé. Esses dias, eu fiquei de boca aberta. Esses dias nós socorremos uma pessoa no trabalho, e essa pessoa, quando eu cheguei no trabalho, essa pessoa estava ali no carro dela, eu falei, já era para entrar lá dentro trabalhando. Fui conversar com ele, ele já estava afastado há alguns dias, e ele lá, preocupado, se sentindo mal. Eu falei, cara, tu tem que ir para o médico. Ele relutou, enfim, fizemos lá um grupo lá, todo mundo pegou ele, aí um rapaz levou esse homem para o médico. E esse homem foi para o médico, ficou internado, colocaram ele no oxigênio, graças a Deus ele está em casa. Mas esse homem, meu irmão, se você não conhece, eu conheço, e essa pessoa é uma delas. A pessoa não tem fé. E o não ter fé dele, não tem fé em nada. Não tem fé em nada. Ele só acredita nele, porque eu ouço ele falando comigo já há muitos anos, que ele acredita na força dele, no trabalho dele, e eu vi o desespero no olho daquele homem. Não só eu, como as pessoas falaram. As pessoas vieram falar comigo, ele está com medo, ele está com medo. Ele estava com um medo terrível. Dava para ver no olho dele uma pessoa sem fé, uma pessoa, né, sem crença, uma pessoa que não acredita. Então, meu irmão, exercita a fé que Deus já colocou em você. Essa fé já está em nós. E olha que tremendo. De onde vem essa fé? A fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, a fé vai se fortalecendo mais. Rapidinho para a gente entrar na palavra. Olha que tremendo que a Bíblia diz. Você não precisa ter muita fé. Pastor Cláudio, como é que é isso? É a Bíblia que está falando. Esse homem que nós vamos falar, ele ficou marcado na Bíblia por causa da grande fé dele. Mas a Bíblia fala que não precisa ter muita fé. Olha o que a Bíblia está falando. Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor grão, menor semente que existe. E Jesus compara a fé que nós precisamos ter a esse grão. Não precisa ter muita fé. Você que está me ouvindo nesse momento, você que está descrente, você que está desacreditado, você que está com medo, eu estou te dizendo nesse momento que não precisa ter muita fé. É só você confiar no Senhor, que o Senhor vem, né, com aquilo que você precisa. Aí ele vai falar o quê? Que não, se tiverdes fé como um grão de mostarda, né? Direi a este monte, vai para aqui, vai para acolá, e ele vai. Aí no finalzinho do versículo de Mateus 17, 20, fala que nada vos será impossível. Não precisa ter muita fé. Você que não tem nenhuma, né? Retenha essa fé. Porque como eu li aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quarto aqui, não é necessário muita fé. Mas o quarto ponto que eu botei aqui, mas é necessário que todos tenham fé. Olha o que diz Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Sabe o que é galardoador? Recompensador. Aquele que dá presente. Deus tem presente para você nesse momento, meu amigo.
Deus tem presente para você nesse momento que está me ouvindo aí, ó. Deus tem recompensa para você, mas você precisa crer. Você precisa colocar essa fé que Deus já colocou em você em ação. Esse é o segredo. Acreditamos em tantas coisas, confiamos em tantas coisas. Muitas das vezes abrimos lá a internet, qualquer notícia que nós vemos lá, nós acreditamos. Mas na palavra de Deus, né, que é verdadeira, a palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada, que é Deus falando conosco, muitas das vezes não temos fé, não acreditamos. E nesse momento eu quero falar para você, desse homem, Mateus 8, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Quando ele desceu do monte, Mateus 8, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se, estava lendo o primeiro, é o 5, Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Tudo a ver, né, irmão? Tudo a ver, né, com o que estamos passando hoje. Tudo a ver a situação que vivenciamos atualmente. Terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. O versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Jesus, né, ficou maravilhado ao ouvir isso deste homem. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Quando ele fala isso aqui, em Israel, de tamanha fé, ele está falando daqueles para quem Jesus veio. Ele está falando daqueles que era para ter fé, que era para acreditar no Senhor Jesus. E ele fala que em Israel, no meio do povo dele, ele não encontra ninguém com a fé que esse homem tinha. Então esse homem ele fica marcado na história, ele fica marcado na Bíblia Sagrada, né, como a grande fé do centurião. Vamos prosseguir aqui. Eu lhes digo que muitos virão, versículo 11. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Isso aqui é muito tremendo. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Jesus pregou, né, voltou para falar com o centurião. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Na mesma hora, o seu servo foi curado. E eu quero dar só um testemunho aqui sobre essa palavra. Essa palavra é resposta de oração. Essa palavra é de uma pessoa que tem fé. Essa palavra, né, ou melhor, essa palavra que eu vou estar ministrando, né, eu sou uma pessoa de fé. E quando eu aceitei Jesus,
quando eu comecei ali nos primeiros passos, os meus consolidadores, meus discipuladores ali me orientaram algumas coisas e eu coloco em prática até hoje. E uma das coisas foi decidir acreditar em Jesus. É decisão, meu irmão. Nosso pastor fala aqui na igreja que a nossa vida, né, é decisão e escolha. Nós que decidimos. É nós que escolhemos. E você vai ver qualquer uma pessoa aqui que Jesus conversou, foi ela que decidiu. Foi a pessoa que decidiu. E como esse homem aqui, primeiro passo que eu quero trazer para você aqui, no versículo 5, esse homem, ele foi até Jesus. Jesus estava passando ali por Cafarnaum e esse homem vai até Jesus. O nosso primeiro passo de fé precisa ser esse. Nós precisamos acreditar em Jesus. Você que está me ouvindo aí, você precisa colocar essa situação nas mãos de Jesus. Você precisa confiar em Jesus. E eu quero falar para você aqui a respeito desse centurião. Porque talvez você que está me ouvindo aí não entende o que é o centurião. Mas o centurião na hierarquia militar romana era o 6º na cadeia de comando numa legião. Era o oficial responsável por comandar uma centúria, uma centena de soldados. Então esse homem não era qualquer um. Esse homem não foi qualquer um que foi até Jesus. Esse homem era um homem importante. Ele era um homem de autoridade. E como eu estava falando, essa palavra a respeito da minha vida, a respeito da fé, essa palavra ontem, eu decidi essa palavra hoje pela manhã, trazer essa palavra hoje pela manhã. Até ontem eu estava com a palavra na minha cabeça. Mas eu conversando com a minha filha, Ana Vitória, que é a resposta de oração. Meu irmão, eu quero te dizer algo nesse momento. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, né? Para que você não tenha problema lá na frente. E essa palavra Deus colocou na minha cabeça nessa manhã. Deus colocou, né? Gerou no meu coração para eu estar ministrando essa palavra por causa de uma conversa que eu tive com a Ana Vitória ontem. Ana Vitória, né? Essa filha abençoada, nossa, Deus está respondendo assim de maneira assim sobrenatural as minhas orações. Porque eu acreditei. Porque, irmãos, nós não sabemos. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Se você acha que você conhece o coração do teu filho, você está enganado, meu irmão. Nós ficamos o tempo todo pedindo a Deus para Deus guardar, para Deus conduzir, para Deus dar direção, para Deus estar mostrando o caminho, para Deus estar conduzindo num caminho certo. E a Ana Vitória, né, ontem conversando comigo, ela falou comigo sobre esse centurião. Eu fiquei olhando, ela está fazendo uns estudos sobre a Bíblia, meu irmão. Todos os dias ela me mostra o que ela estudou, o que ela descobriu. E eu brinco com ela, falei, que beleza, vou pegar muito ouro desses teus estudos, né? Por quê, meu irmão? Isso é resposta de oração. Eu acreditei, eu criei, né? Eu e Janaína, nós cremos que a Ana Vitória vai ser uma menina do Senhor, uma serva do Senhor, uma menina crente. E estou orando, estou buscando, estou clamando. E ela vem com essa conversa comigo. Eu falei, não, vou pregar essa palavra abençoada que é sobre esse homem. E eu quero me apegar com você nessa situação do versículo 10, onde Jesus se maravilhou. Outras versões falam que Jesus se admirou. E eu quero te convidar, você que está me ouvindo aí. Eu não sei de onde você está me ouvindo agora. Você pode estar em casa, bem confortado, né? Assistindo essa palavra. Você pode estar no seu trabalho. Você pode estar aí num presídio. Você pode estar aí
num leito de hospital, mas eu quero te dizer, meu irmão, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em prática. Exercite a sua fé, porque Deus quer te honrar. Como Deus honrou esse servo. Como Deus honrou esse centurião. Servo não, ele não era servo. Como Deus honrou esse homem. E eu quero te dizer algo aqui. No versículo 5, ele foi até Jesus. No versículo 8, ele reconheceu quem era Jesus. Esse homem, apesar de ser um homem de autoridade, um homem conceituado, um homem, porque ali, né, ele representava ali o Império Romano, mas ele reconheceu quem era Jesus. Reconheça quem é Jesus na tua vida. Reconheça quem é Jesus, que eu te garanto que essa situação que você está enfrentando, eu não estou nem falando da pandemia, porque pela fé, os dias de pandemia, os dias de coronavírus, os dias de pessoas morrendo, estão acabando na nossa nação. Eu creio que Deus está por fazer algo sobrenatural na nossa nação, meu irmão. Então, não estou nem falando sobre coronavírus, novo Covid-19, novo coronavírus, Covid-19. Eu estou falando dessa situação que você está enfrentando. Eu estou falando desse momento aí que você está passando de dificuldade, de lutas. Creia, entregue tudo nas mãos do Senhor, que de Deus vai vir a sua vitória. A fé, coloque a tua fé em ação. A fé que você colocar em ação vai ser a fé que vai mover o coração de Deus, meu irmão. Se você colocar a tua fé em ação, colocar a sua fé em prática, não tem como não mover o coração de Deus. Não tem como Deus não parar, porque você vai ver o texto, você vai ler o texto com atenção, Jesus para ouvir esse homem. Jesus estava caminhando, quando esse homem vem, ele para ouvir esse homem. E Jesus quer parar para te ouvir. O problema é que nós andamos correndo demais. O problema é que nós andamos preocupados com muitas coisas. E Jesus quer só que você reconheça que Ele é Deus na tua vida, para Ele mudar toda a sua sorte e realizar o milagre que você precisa. Amém? E para terminar, para concluir aqui, eu quero dizer para você o seguinte, que a tua fé, ela vai mudar toda a situação adversa. Toda situação, ao contrário, a tua fé, né, tem o poder para mudar. Somente através da tua fé, tudo isso aí pode ser transformado. Porque Jesus, ele é bem claro, né? Quando ele chega perto do cego ali, do cego de Jericó, ele pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Jesus está te perguntando nesse momento, o que tu queres que eu te faça? Então entregue tudo isso aí nas mãos do Senhor, confia no Senhor, coloque a sua fé em ação, exercite a sua fé, coloque em prática a sua fé, que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor para a tua vida, e eu quero te convidar, nesse momento, a ser generoso com o Senhor, porque nós não estamos tendo culto, né? Estamos fazendo, né, esses cultos online, mas as despesas, as contas continuam chegando. Então, eu queria te convidar, nesse momento, né, está sendo colocado aí, já foi colocado, né, as informações aí, né, os dados bancários, então, que você possa estar contribuindo, né, abençoando a casa do Senhor, e quando nós abençoamos a casa do Senhor, nós somos mais abençoados, né, dando aí seus dízimos, suas ofertas, para a casa do tesouro. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Deus possa abençoar a todos, que Deus, né, te visite aí nesse momento,
que Deus seja contigo, que Deus manifesta, os milagres que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu queria liberar a bênção apostólica sobre a tua vida, que você, ergue a sua mão com um sinal de quem vai receber, para estar liberando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus.